diante do corpo, Sim. qual você diria que é a maior demanda hoje? Eu vou contextualizar essa pergunta, porque hoje, vindo para cá até, nós vimos uma ministração não, um comentário, né, do Fernandinho. Aí, Fernandinho, se quiser vir aqui, vai ser uma bênção te receber. Eu de Fernandinho, benção, cara. E aí ele falando que foi perguntando a alguns adoradores, né, e ministros e tal. E aí ele perguntava qual é o maior desafio do ministério de adoração. Qual é o maior desafio e tal. E ele imaginava vários desafios, né? A gente pode imaginar desafios técnicos, desafios estéticos, desafios espirituais. E ele falou que muitos, e isso surpreendeu, ele falou muitos ministros, muitos adoradores, tanto da parte de quem ministra, quanto da parte da igreja que está sendo ministrada ali também, não entenderam o evangelho. E esse ponto surpreendeu ele e me surpreendeu ouvindo o que ele falou, né? O relato, né? E diante disso, né, eu queria saber a tua percepção, assim, se olhando para a igreja e nessa posição de quem tá servindo o alimento, né? Eu vejo muito isso, assim, de Paulo falando, eu queria dar um alimento sólido, mas às vezes eu tenho que ficar na papinha, né? Isso aí. Na posição de quem tá servindo a mesa sempre com o conteúdo, qual você sente que é a maior carência, qual a maior necessidade desse rebanho? É mais ou menos o que o Fernandinho falou. É os caras conhecerem o Senhor através das Escrituras. Eu vou dar um exemplo para você, como a gente tem dificuldade. Se eu chegar aqui para você e falar sobre fé. O que é fé? Fé é confiança, é acreditar. O que é fé? O que mais tem é pagode e samba falando de fé, né? Aí o cara tá doente. Fala, você tem fé, irmão? Pra Deus curar? Então, o cara que tá ainda nessa vibe, ele ainda não entendeu o evangelho. Olha só. Porque, segundo o texto, fé, Hebreus 11, versículo 1, é a certeza das coisas que não se veem, a prova das coisas que se esperam, ou vice-versa, mas é essa a ideia. Que eu vou acreditar naquilo que eu não estou vendo, que eu vou crer naquilo que eu estou esperando, porque eu tenho certeza. E aí vem o versículo 6, que é muito desafiador. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé que ele é galardoador daqueles que o buscam. Que ele vai recompensar aqueles que o buscam. Ok. Então, eu começo a utilizar a fé como moeda de troca. Eu preciso... Aí vem lá o evangelho funcionalista, utilitarista. Eu preciso de uma cura. Então, qual é a minha moeda de troca para ser curado? A fé. Eu preciso de um emprego. Então, eu vou ter fé que eu vou conseguir. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é uma expectativa, é um desejo. Otimismo. É um otimismo. Eu sou, falando aqui um pouquinho, abrindo um pouquinho um parêntese, e até eu peço oração dos irmãos, eu sou tricolor, né? A Ju também é, Ju. Ju, tamo junto nessa. Tá passando pelo vale, né? Então, eu tenho fé que o Fluminense não vai pra segunda divisão, ele não vai cair. E o povo de Deus diz, né, Ju? Amém. Pelo amor de Deus, campeão da Libertadores, essa situação. Isso é fé, gente? Não. Fé, né, nesse sentido aí, fé é mais parecido com o que vive um botafoguense. Eu sou botafoguense. Ih, rapaz. É a prova das coisas que se espera. E não importa o tempo que se espere, o Botafogo vai ser campeão. E ele é campeão desde 1907. O pessoal canta 10 e 7. Mas eu acho que... Uma vez, meu Deus, abrimos um parênteses aqui sem volta. Mas eu ouvi não sei se era o Hélio de la Penha, alguma coisa assim, comentando. Ele falou, ser botafoguense, cara, é uma coisa que faz o sujeito evoluir. Você aprende a comemorar lateral bem batido. Maravilhoso! Então, você entra num estado de gratidão tão grande, se o cara bater um lateral bem batido, você já... Vibra. Então eu agradeço a Deus por ser botafoguense e tenho desenvolvido a minha fé. Não,
mas aí, brincadeiras à parte, né? Respeito aí a todas as torcidas. Com certeza. Mas percebeu Sim, que o que a gente está chamando de fé não é fé. Sim. O que é a fé na Bíblia? Fé. A fé é a certeza do que eu já recebi. E o que Glória a eu Deus. já recebi? Um novo nome escrito no livro da Glória ao vida. nome do Senhor. O que eu já recebi? Uma nova natureza. O que eu recebi de Deus? Eu recebi o Espírito Santo que comunica com o meu espírito que sou filho de Deus. Então a fé é essa certeza, essa convicção que eu sou de Cristo, que o maligno não me toca. Isso que é fé. Então, a gente está vendendo hoje, gente, né, quando eu falo assim, uma parcela, Sim, infelizmente considerável, sim. da liderança cristã, está vendendo uma coisa que não é bíblica. E é por isso que a gente tem tantos decepcionados com Deus. Sim. Porque o cara vai para a campanha, porque o cara faz lá as 7 semanas, porque o cara dá todo o dinheiro. Mergulha as 7 vezes, dá os 7 pulinhos, 7 sexta-feira. E não rola. Porque a gente não entrevista os testemunhos. A gente só entrevista os testemunhos, os caras que conseguiram. Agora eu quero ver testemunhar os que não conseguiram. Os que perderam a vida. Os que perderam. Os que perderam o parente. Hoje eu estarei, durante a tarde, participando de um sepultamento. Quantos oraram? Quantos intercederam pela vida do nosso querido Mário? Diácono da nossa igreja. E aprove o Senhor levar. Mas a gente não tinha fé. Percebeu? Então é isso que precisa ser ensinado para o povo. Nós precisamos ter ideia de graça. A ideia da graça de Deus. Não conquistamos as coisas por mérito. Não é porque eu me santifico que Deus vai me abençoar ou vai fazer isso ou aquilo, mas é pela sua graça, sabendo que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Glória Porque antes da gente pedir, Ele conhece as nossas necessidades. E aí é o texto do Sermão do Monte, porque andeis ansiosos por aquilo que é a vez de comer, que é a vez de vestir. Ele não é o pai de vocês. Pois é. Mas antes, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso eu tenho que ter fé para acreditar que o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Glória a Deus. Então, isso precisa ser ensinado. Precisa ser ensinado que a bênção de Deus não é a bênção da matéria. Não é a bênção da estabilidade. A bênção de Deus é você ter uma nova natureza. Você ter a sua vida em Cristo. Essa é a grande bênção. Sim. Tanto é que o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, 5, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestes. Então, quando eu falo, eu quero ser abençoado. Filho, você já foi abençoado. O melhor de Deus ainda está por vir, né, galera? Sabe? Então, são esses ensinamentos que precisam estar, cristalinos. Sim. Eu vou estar ministrando amanhã na ceia da nossa igreja. Nós temos as terças-feiras. E eu vou falar um pouquinho da nova aliança. As pessoas estão vivendo uma antiga aliança. Qual é a ideia da antiga aliança? É a ideia do direito e do dever. Sim. Porque se você obedecer, se você cumprir com os mandamentos, se você for fiel, você vai ser abençoado. Abençoado o fruto do teu ventre, o fruto do teu servo, bem-aventurado no campo, na cidade. É o texto de Deuteronômio 28. Maravilha. Aí eu pego a antiga aliança e eu jogo aqui hoje. Então, se eu obedecer a palavra, a minha casa vai ser abençoada. A minha vida vai ser abençoada.
E às vezes a gente vai para a prática e a gente vê que gente muito fiel tem tido muita tragédia. Você não conhece? Eu conheço. Sim. Passando momentos de profunda vicissitude, profunda necessidade, e homens fiéis a Deus. Ué, então deve ter brecha na vida. Não tem brecha. Não tem brecha. Quem pecou foi ele ou o pai, né? Igual o cego de Exatamente. nascença. Por quê? Porque o cara está vivendo uma antiga aliança. Uma lógica antiga. Hoje nós estamos na nova aliança. E a nova aliança é marcado pelo quê? Pela participação no corpo e no sangue de Cristo. O símbolo da nova aliança é a ceia do Senhor. Sim. E o que a gente faz com a ceia? A gente fica olhando para ela, poxa, bonitinho ali o vinho, o pão. Não. A gente pega do cálice, pega do pão. Porque no momento que eu como, que eu bebo, eu estou participando da vida de Cristo. Então, na nova aliança, olha o que eu vou falar. Não tem mais direitos e deveres. Tem a participação. Porque agora eu não penso mais como servo. Já não vos chamo mais de servo. Agora eu sou amigo. Glória a Deus. Eu não tenho a cabeça da obediência, só pela obediência. Porque agora eu participo do reino. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Faço parte da família agora. Isso é uma nova aliança, cara. E os caras ainda estão ali, sabe, como o povo de Israel. Fala tu com ele. E, não, filho, agora nós sentamos à mesa.